Então, saiu notícia hoje, fresquinha, em relação da Anvisa, que soltou da Coronavac, uma dela relacionada a esses grupos. E nós temos há 2 dias já que foi lançado a Febrasgo e outros órgãos associados, né, à ginecologia obstetrícia também já falaram, já se posicionaram em relação à vacinação. E uma última dúvida maior, assim, que eu gostaria de esclarecer é em relação a quem tomou a vacina e depois que tomou descobriu que estava grávida. E aí? Como agir, o que fazer, como pode ser feito nesse caso, né? Então, vamos começar aqui. Se tiverem dúvidas, vocês vão colocando aí pra gente, que nós vamos respondendo, principalmente no final, né? A vacina, o corona que chegou, né? A Coronavac, que está disponível, ela é um tipo de vacina de vírus atenuado. O que é isso? É uma partícula do vírus que ele não é vivo, injetado. Nós temos grupos de vacinas que a gente faz com vírus vivos, atenuados, inativos, e grupos de vacinas de partículas e, enfim, de formas distintas. A do coronavírus, da Coronavac, ela é feita de forma inativa. Então, não é um vírus vivo que vai ser injetado na gente. Então, é uma partícula inativada desse vírus. O que isso significa para a gente? Isso significa que existem pessoas que são consideradas de risco, que não tem tanto problema em tomar vacina por ele ser inativado. Então, teriam contraindicações se fosse outro tipo, né, produzido de outra forma. E aí eu já entro para falar das grávidas. Gestantes podem tomar vacina? Quem é lactante, ou seja, está amamentando, pode tomar vacina? Depende. Não é recomendado que gestantes e pessoas que amamentam tomem a vacina. Por quê? Não pela composição da... Pois a gente já sabe que a vacina ela é feita de vírus atenuante e gestantes podem tomar esse tipo de vacina, inclusive a vacina de tétano. Já tem no calendário de vacinação das gestantes vacinas feitas da mesma forma. Então, por que gestantes não é indicado que gestante e lactante tome a vacina? Por um único motivo, não deu tempo dela ser testada em gestante ainda. Então, ela não foi testada nesse tipo de população. Porque a gente tem que testar primeiro em pessoas que não têm esse risco, né, para o bebê e tudo mais. Então, como não tem comprovação de se tem efeito ou não, negativo ou não na gestante, recomenda-se que evita tomar em gestante e em quem amamenta. Quais seriam as principais complicações da vacina em gestantes que a gente não sabe se vai ter? 3 principais: se ela causa aborto ou não, se ela causa malformação ou não, ou se ela desencadeia um trabalho de parto prematuro. Então, a Anvisa, ela aloca que tem essas 3 situações que não tem como a gente saber se a vacina pode provocar isso na gestante. Por isso, é com cautela e recomenda-se que gestantes e lactantes não tomem a vacina da Coronavac por enquanto ainda não é testado nesses grupos. O que se sabe? Os testes que foram feitos em animais não provocaram malformações. Isso não quer dizer e não é uma garantia de que na gestante vai acontecer, mas indica para a gente que não teve malformação na gestação em animais. Então, dá para a gente uma ideia mais ou menos de que espera-se que não tenha também em nós. Mas não tem como ainda ter essa certeza, porque ainda não foi testado nesse grupo. Primeiro precisa vacinar um monte de gente, esperar um tempo, para depois, quando começar a ter essas vacinações em gestantes, conseguir fazer um estudo em gestantes também. Agora,
existem alguns poréns que a gente ressalta, e nisso a Febrasco, com conselhos também de medicina e de ginecologia, deixa bem claro que é o seguinte, temos pacientes gestantes que são de grupo de risco, ou seja, ela tem um risco maior de ter alguma complicação. Nesses casos, cabe a nós, a equipe médica, orientar a paciente e avaliar e decidir junto com ela o risco-benefício, que é o risco que ela já tem aumentado de ter algumas complicações, e se ela pegar um coronavírus, por exemplo, isso pode agravar muito. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente tem que sentar caso a caso, conversar e discutir. Médico, paciente, e colocar as coisas na mesa, a verdade, e decidir junto. Se é um risco que vale a pena correr e vacinar, ou não. Vamos optar por não vacinar. E é uma decisão junta da equipe médica com a paciente. Então, nesses casos de fatores de risco, a gente pode avaliar a possibilidade, sim, de fazer a vacinação em quem é gestante e quem amamenta. Por exemplo, uma gestante que pode ter um risco muito aumentado de ter uma complicação grave, e se pegar o coronavírus, né? Pode levar a uma morte, aumentar muito a chance de morte, tanto do bebê quanto da mamãe. Nesse caso, a gente pondera e avalia se vale a pena e joga o que vai valer a pena mesmo em relação a risco-benefício. Fora isso, não se recomenda. Em relação à vacinação, ela está sendo feita como? Ela é feita uma dose, 4 semanas depois faz a segunda dose. Então, o que acontece com as mamães tentantes? Por quê? Se você tomar a vacina e descobrir que está grávida, e aí? Já tomei a vacina, como que procede? A orientação é, você tomou a vacina e descobriu que está grávida, não toma a segunda dose, aguarda, e depois que você tiver o bebê e passar o tempo de lactação, você toma essa segunda dose. Então, você não toma ainda durante o período que tiver gestante, salvo exceções que são riscos, e aí é discutido com a equipe médica caso a caso. Outro ponto, né, que pode acontecer. Se você quer engravidar, como que você faz? Recomenda-se que, se você for vacinar e estiver tentando engravidar, primeiro vacina as 2 doses, espera, completa esse calendário vacinal e depois você tenta engravidar. Essa é a recomendação. Mas se você engravidou durante o processo, interrompe, não toma a segunda dose e aguarda o término, né, da gestação, tem o parto, tem o período de lactação e pronto. Existe uma questão que é a seguinte, se eu não amamentar, então recomenda-se não amamentar para poder tomar vacina? Não. Por quê? A gente sabe que o coronavírus né, tem uns efeitos que podem ser graves, porém os estudos falam que a porcentagem de gravidade dele ainda é menor do que o malefício de uma não amamentação. Então, as mãezinhas que podem amamentar, o leite, ele tem muito mais benefício, e em porcentagem ele é muito mais benéfico você continuar amamentando e não tomar vacina do que você parar de amamentar para tomar uma vacina. Então, no bebezinho, esses efeitos são indiscutíveis, exceto exceção. Então, uma mãezinha e um bebezinho que vive num lugar de risco, que convive com vários pacientes Covid positivo, tem um risco maior, a gente vai ponderar e discutir de novo com a equipe médica qual que é o melhor, o mais indicado nesse momento, né? Mas, a princípio, a recomendação é essa. Fora isso, existem outros grupos que não são mulheres gestantes, que também não foram testados as vacinas
que são as crianças, mas que a recomendação que a gente tem, tanto da Anvisa quanto que está na bula do Corona, é em relação às gestantes, às lactantes, que são as mamãezinhas que estão amamentando, e em relação aos idosos, tem também uma ponderação, porque não foi testado nesses grupos, porém não tem efeito maléfico nos grupos que foram testados. Então, também tem essa ponderação. O que pesa mais é realmente as gestantes e as mamãezinhas que estão amamentando, pelo fato de não terem ainda sido testados nelas. Então, a gente não sabe como que será essa ação. E em relação ao coronavírus, saindo um pouco da vacinação, os efeitos que eles podem causar nas gestantes. A gente tem um índice muito aumentado nas gestantes de morte em gestantes com coronavírus do que mulheres não gestantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vacinação ainda assim é um ponto muito forte que a gente precisa ponderar e pensar sim, porque tivemos muitas mortes em mamãezinhas grávidas por conta da gestação. E uma das complicações maiores que a gente vê é o caso da trombose. Tem, inclusive, a Romana, que é a esposa do Alok, que teve essa complicação, né, grave. E é uma complicação que, infelizmente, a gente percebeu que acontece com o coronavírus nas mamãezinhas. Então, eu recebo pacientes que a gente ainda não tem um estudo firmado em relação ao número de abortos. Mas a gente tem muito mais abortos em mamãezinhas agora e mortes fetais em mamãezinhas agora, na época que são infectadas pelo coronavírus. Então, logo mais já vão ter mais estudos sobre isso, né? É tudo recente ainda. E o que a gente sabe é que uma das complicações do coronavírus é a trombose. E trombose na gestante é complicado, gente. Por quê? Porque a gestante, ela já é um fator de risco para trombose. Então, ela já tem esse risco aumentado. Quando ela infecta com coronavírus, esse risco aumenta mais ainda. E uma das complicações que tem acontecido, e eu já recebi mamãezinhas assim, é uma trombose na placenta. Então, pode dar trombose em qualquer parte do corpo, né? No caso da gestante, pode dar trombose na placenta, pode ter descolamento dessa placenta, e descolar uma placenta numa mamãezinha que o bebê não está pronto para nascer é muito grave, né? Porque o bebê, se nascer, nasce com muitos riscos, tempo de UTI, ou pode levar a óbito, tanto fetal quanto da mamãe. Então, é uma complicação realmente muito grave. Foi o que aconteceu também com ela. Teve um parto imediato. E é assim, gente, a paciente chega no hospital, quando acontece casos de descolamento, por exemplo, descolamento de placenta, é assim, chegou no hospital, deu descolamento, tem que correr e tirar o bebê. E dependendo da situação, não tem o que fazer. É realmente muito rápido, é muito grave, tem que agir rápido. A gente tem uma equipe, né, para isso e a gente fica bem atento. E é assim, diagnosticou, tô ali na frente no consultório, já diagnostiquei, já compro o centro cirúrgico e graças a Deus teve casos de mamãezinhas que já fiz o parto e que já deu certo e graças a Deus a mamãezinha e o bebezinho ficaram bem, foram para UTI, tanto a mãe quanto o bebê, mas recuperaram. Teve pacientes também gestantes que entubaram e foram para UTI. A mãezinha depois, né, foi para UTI, ficou entubada no respirador e sobreviveu também, ficou boa, graças a Deus. E teve casos que não teve tanto sucesso, né? Medicina. Então, essa questão da vacinação em relação a grupo de risco, ele é muito importante ser discutido com a equipe médica, porque a gente precisa ponderar, né? Essa questão de... E aí, se eu sei que a mãezinha está com um risco muito alto de uma trombose, por exemplo, ou já tem uma trombose,
E aí ela tem um risco aumentado e vive ou está internado ou vive num lugar que é um covidário, assim, que é um risco muito grande dela pegar coronavírus. E, enfim, várias coisas a gente tem que avaliar e ponderar. Será que nesse caso não vale a pena a gente vacinar? Então, a gente precisa, sim, ponderar os riscos, os fatores de riscos em cada passo. Fora isso, em relação às tentantes, a recomendação é aguardem. Primeiro vacina, espera o calendário, completa a vacinação e depois engravida. Porque a gente não é porque vai fazer mal, é porque a gente não sabe se vai fazer mal, né? A gente não teve malformação encontrada nos animais que foram testados a vacina. Isso está escrito bem determinado pela Anvisa. Mas a recomendação ginecológica da Febrasgo, do órgão da CDC, é essa, aguardar. Se você engravidar nesse processo, tomei a vacina, não sabia que estava grávida, ok, vai ter o parto, não toma a segunda dose, aguarda e depois você complementa, depois que passar o período de amamentação, complementa a segunda dose da vacina lá na frente, como eu já tinha falado aqui anteriormente para vocês. Espero que esteja esclarecendo as dúvidas. Querem mais? Não sei se eu estou também falando muito rápido. Não, muito esclarecedor, né? O que você está falando aí. Inclusive, eu tenho umas perguntinhas. O pessoal que está assistindo, quiser fazer perguntas, fiquem à vontade também, a Lu vai responder. Quando você falou com relação à vacina, de que ele é feito com o vírus atenuado, não é isso? Isso significa, para leigas, né? Não, que não é da área de saúde, significa dizer, por exemplo, quando eu tomo a vacina da gripe, geralmente eu gripo uma vez, que dizem que é porque vai criar imunidade, né? Vai criar imunidade. No caso do corona, se eu tomar a vacina, eu vou ter corona? Se eu não tive, eu vou ter corona? Explica isso. Vou explicar agora, respondendo algumas dúvidas, né? Em relação ao tipo da vacina. Dando uma correção, a vacina ela não é atenuada, ela é inativa, tá? Então, ela é uma partícula do vírus inativada. E não atenuada, não é um vírus vivo. Existe uma grande diferença nisso. Quando você toma uma vacina que o vírus ele é atenuado, ou seja, ele é de vírus vivo, significa que o seu corpo vai reagir, você vai estimular o seu corpo a trabalhar contra aquele antígeno que está ali. Esse não é o caso da vacina da Coronavac e não é o caso da vacina da gripe. O que isso quer dizer? A vacina Coronavac é uma vacina inativada. Significa que se você tomar ela, não tem o risco de você pegar, porque não tem vírus vivo ali dentro. O vírus ele está inativo. A mesma coisa acontece com a vacina da gripe. Então, quando uma pessoa toma a vacina da gripe, ela está tomando um vírus inativo. Isso significa o quê? Isso significa que esse vírus ele não tem a capacidade de produzir a doença na gente. Então, a gente escuta muito no consultório. Doutor, eu tomei a vacina da gripe e gripei. Não existe essa possibilidade. O que acontece? A vacina da gripe, ela protege contra uns tipos de gripe principal em relação àquele... Como que é feito isso? A OMS estabelece qual vírus que foi mais fatal ou perigoso, enfim, e produz uma vacina contra ele, e isso é lançado na campanha. Existem muitos outros tipos de vírus de gripe. Então, quando você gripa, não é pelo vírus da vacina. Você está tomando a vacina contra o vírus mais virulento, o vírus que mais causa patogênese, que a gente chama, doença mesmo, que fica grave. Você está protegida daqueles vírus, daquela gripe. Você não está protegida das outras gripes. Isso quer dizer que você pode gripar ao longo do ano, mesmo tendo tomado a vacina da gripe. E não quer dizer que a vacina da gripe não serviu de nada. Quer dizer que você está protegido e não pegou uma gripe de uma doença de uma gripe grave.
Mas você pode pegar outras gripes, entende? É diferente. Então, quando você gripa, não é da vacina que você tomou. Pode coincidir de você tomou a vacina e naquela semana você gripou por outros motivos, não por conta daquela. Isso é muito fácil. Tem uma regrinha fácil para a gente distinguir. Eu uso muito nas gestantes. Grávida não pode tomar nenhum tipo de vacina com vírus vivo ou atenuado. Não pode. Então, existem vacinas que grávida tem que esperar. Rubéola. Não pode. Você tem que esperar a gestação acabar para tomar. Por quê? Por isso. Porque pode provocar algumas reações. Então, grávida não pode. Então, o que a gente pensa? A vacina da gripe é uma vacina que está no calendário para a grávida tomar. Então, ela é uma vacina inativada, que não tem o vírus vivo. A mesma coisa a corona. A corona ela é inativada, ela vai entrar no calendário vacinal da gestante. O problema dela não tomar agora, a recomendação, não é pelo tipo da vacina. É só pelo fato dela não ter sido testada em gestantes e lactantes ainda. Só por isso. Que seria a próxima pergunta. No caso, não é que a vacina ela seja proibida. Ela é não recomendada pelo fato de não ter ocorrido os testes. Não é isso? Cuidado o teste ainda em gestante. Então, a gente não sabe se essa vacina pode provocar um abortamento, pode provocar um descolamento de placenta, um parto prematuro. A gente recomenda que não usa. Isso é a recomendação que veio da Anvisa. Mas tem casos que a gente sabe que por risco alto de descolar, por exemplo, se ela pegar um corona, então é melhor talvez vacinar. Então a gente pondera. Ou seja, as gestantes, elas podem usar esse tipo de vacina do corona? Pode. E a gente espera que entre mesmo e que ela passe a usar. Mas nesse momento é uma fase que o ideal é o quê? Que as pessoas saudáveis, que as pessoas que não são de risco, tomem a vacina. Para quê? Para evitar a contaminação e a disseminação. Então, a gente está indo passo por passo. Ok. E você falou com relação à gestante que pegou Covid, que questão de problemas com trombose e tal. É correto dizer que o Covid acelera o parto? Tem relação com a trombose também? Tem. Ela acelera o parto. Ela faz nascer fora da hora. Então, pode provocar uma situação que aquele bebezinho está com 5 meses, está com 6 meses, não está na hora de nascer, mas pegou o Covid e isso provoca uma situação no útero que não suporta o bebezinho. E aí o útero expulsa, põe para fora, a placenta descola, e aí acontece. Se tiver numa fase muito inicial da gestação, a paciente aborta. Então, tem muitos abortos por conta do coronavírus. Se tiver uma gestação mais avançada, que o bebezinho já tem seus 6, 7 meses, vai nascer antes da hora. E aí vai depender da situação que o bebezinho se encontrar. Tem casos que dá tempo da gente manejar. Por exemplo, quando está dentro do prazo que a gente pode ajudar a amadurecer o pulmão do bebezinho, a gente tenta já trabalhar isso quando a gente pega as gestantes com corona. Porém, quando é complicação grave, uma trombose, um descolamento, não tem discussão, não dá tempo de nada. O tempo é de tirar o bebê lá de dentro. Então, é muito complicado. Quando é grave mesmo. Quando, graças a Deus, a maioria dos sintomas são leves, na maioria da população. A regra não é ser grave. A regra é ser leve. A maioria da população, graças a Deus, tem os sintomas que às vezes se resume à perda de olfato e tudo. Mas quando tem gravidade, na gestante principalmente, é grave mesmo. Que no caso que você citou do exemplo, que não é um caso que teve repercussão, que foi o de Romana, a esposa do Alok, foi bem grave, né? Ali. Foi bem grave, agiram muito rápido, porque o bebezinho não estava pronto, ainda não era a hora dela nascer.
descolou a placenta, correu, teve o parto, foi para UTI, ficou o tempo que ela precisava, foi forte, guerreira, recuperou bem, mas nasceu antes da hora, nasceu com o pulmãozinho precisando ali, porque não estava na hora e não tinha o que fazer, não tem como manter ela dentro da barriga. E depois disso, ainda teve uma outra complicação, depois do parto, para ela, para Romana. E aí ela ainda ficou na UTI por conta disso, que esse IVD, que é uma complicação, é uma das complicações mais graves que a gente tem na medicina, que pode acontecer com a gestante, e aconteceu com ela. E foi fruto de ação rápida dos médicos, rápido da equipe e Deus, para poder resolver, porque a menstruação é uma das gravidades maiores que a gente tem na medicina. Entendi. E pessoal que tá online aí, tá todo mundo adorando, dando um parabéns, live, tudo explicadinho. Eu tenho uma outra pergunta, mas foge um pouco do Covid, né? Que é referente a se é possível, é verdade, que a mulher pode engravidar no período da menstruação. Uma seguidora que mandou lá na caixinha. Pode, na verdade, assim, não é no período da menstruação. Você ovula, engravida, e teoricamente você não menstrua mais durante aquele tempo. Porém, existem muitas mãezinhas que menstruam mesmo assim. Durante todo o processo, durante toda a gestação, ou às vezes só em alguns períodos, né? Tem um sangramento normal. Inclusive, tem mamãe que descobre que tá grávida com 6 meses, porque não teve atraso menstrual. Isso acontece. Então, estar menstruando não quer dizer que não está grávida. Olha aí, respondida a pergunta. E, Lu, eu vi que nossa... Sair correndo. Ai, meu Deus, e agora? Estou menstruando. Correndo, fazendo exame. Não, a regra é não menstruar. Mas existem, sim, um sangramento que é normal, é fisiológico e tá tudo certo durante a gestação, que pode acontecer. Também tem o sangramento da implantação, mas aí é assunto para outra live. E eu vi que o tempo passou super rápido, né? Já estamos chegando na meia horinha que a gente combinou aqui com o pessoal. Mas eu queria te fazer uma pergunta como mulher, né? Como profissional, vida pessoal. Como que é a Luciana, mulher e médica, né, no seu dia a dia, se dá tempo dela se cuidar, eu vi que você tá, né, fazendo os exercíciozinhos, aí conta um pouco como que é essa, né, tem rotina em plantão e toda uma... Olha, não é fácil, mas é possível, tá? Inclusive tem minhas turmas, minha mentoria, que é um dos propósitos que eu tenho na medicina, que é transformar, mudar a vida das pessoas e implementar o hábito saudável, que é muito difícil, mas é simples, né? O que eu quero dizer com isso? Que no meio da nossa rotina louca do dia a dia, é possível ter hábito saudável, é possível mudar a vida e é possível ter seu sonho, seguir, correr atrás e fazer. Não é fácil, mas é possível. E é desafiador. E a questão do um tijolinho de cada vez. Eu não consigo carregar uma muralha, eu não vou construir tudo de uma vez. Então não adianta achar que vai dar conta de tudo o tempo inteiro, que isso não existe, né? Essa vida perfeita, linda, de linha reta, assim, é só fictício, é ilusório. A vida nossa, na verdade, ela é altos e baixos o tempo inteiro. E o segredo, eu acho, de muito tá é saber isso, saber que a gente tá no alto, que a gente vai cair, que vai ter momentos que você não vai dar conta e não vai querer fazer nada. Tanto na sua vida pessoal, profissional, alimentação. Porém, o segredo é levantar rápido. Porque a diferença é de você cair. Tem pessoas que caem, desistem, e desistem dos sonhos, e desistem da alimentação, e desiste e acha que aquilo não é para ela, e fica lá. Então, cair, e a dica que eu teria para dar é essa. Ao cair, levante rápido. E levantar rápido é dar o próximo passo, que
caiu na dieta, por exemplo, na alimentação, tudo bem. No outro dia, um outro dia, você tem mais 24 horas para fazer diferente na sua vida. Então, a gente precisa ter muito compaixão. Eu tenho muitas perguntinhas que eu coloco lá nas minhas caixinhas e discuto isso muito com as pessoas, que é questão de, por exemplo, eu tô lá de 60 horas virada de plantão e ainda vou pra academia. E aí tem dias que eu não vou, tem dias que eu vou. E o dia que eu não vou, eu falo, eu não vou porque eu tô cansada. E aí, é uma desculpinha ou eu não vou? Eu deveria ir. E aí, é engraçado, porque a maioria, eu fico feliz de ver isso, que a maioria fala, não, você deveria descansar e tudo. Tem sim algumas pessoas que falam que é desculpinha e esse limiar é difícil, mas a gente precisa aprender ele. Lá eu gosto muito de falar, ensinar isso, porque você precisa entender o seu corpo e saber quanto é desculpinha sua e quando é realmente que você precisa daquele tempo e se respeitar. E isso é ter compaixão por você mesmo, é se amar, se respeitar. Isso é importante, esse processo de autoconhecimento, para você saber o seu limite. Isso faz parte do processo. Vai ter dias que você não vai conseguir, vai ter dias que você não vai fazer e tá tudo bem. Não é isso que te determina, não é isso que define quem você é. Então, o processo é de altos e baixos mesmo. Eu faço das palavras aí da minha mãe as minhas, que você é admirável. Parabéns, você sempre de um jeito encantador, nos trazendo conhecimento. E eu fico sempre muito grata mesmo. Só tenho a agradecer por tê-la mais uma vez aqui, inaugurando, né, as lives de 2021. Prazer é todo meu, foi ótimo estar aqui, falar com vocês. Não posso deixar, porque senão eu falo o mundo mesmo, né? Instagram na vida, porque lá eu posso falar o dia inteiro, que não tem problema, que eu vi, passo os dedinhos. Mas foi ótimo estar aqui com você. Muito, muito obrigada. Tá bom? É sempre estar aqui com você. Um beijão, Lu. Eu vou deixar a live salva, porque tem dicas valiosíssimas aí, principalmente sobre a vacina e o Covid. Então, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Olá! Continuando a rodada de lives, eu vou encerrar essa live para o Instagram, né? Quando dá 1 hora, ele vai... pode ser que ele me derrube. Então, para essa live ficar salva com a Lu, né? Doutora Luciana, médica, eu vou encerrar e vou iniciar outra com a próxima convidada, que é a Jonata Carine, que é enfermeira. Então, fiquem ligadinhos aí, eu entro já já.